Estamos aqui mais uma vez nesta semana de 11 a 17 de outubro para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no seu livro 4, capítulo 1, Perdas e Gozos Terrenos, das questões 939 a 942, sobre uniões antipáticas e medo da morte. Mas antes eu gostaria de convidá-los a tranquilizar o seu corpo físico, colocando-se confortavelmente e assim elevando os seus pensamentos ao Mestre Jesus. Envolvendo-se no seu amor, na sua luz, pedindo a Ele que nos dê força, coragem e a sustentação necessárias para que possamos assimilar os ensinamentos e colocar em prática na nossa vida diária. Aproveitamos e nos elevamos até o Pai Maior para agradecer por todas as oportunidades que nos são dadas de elevar o nosso espírito, de crescer. Que assim seja. E falando então das uniões antipáticas, Kardec questiona os espíritos a respeito dessas uniões, dizendo: se os espíritos simpáticos são levados a se unir, o que dizer de uniões onde de um lado existe uma enorme afeição e do outro a indiferença? Essa indiferença que leva a afeição a se transformar em ódio. E os espíritos respondem: trata-se de punição. Existem pessoas que acreditam amar perdidamente, só enxergando o lado material, olhando o outro apenas na forma. Quando passa a conviver no dia a dia, é que vai entender e perceber que estava enganado, que não era exatamente aquilo que estava buscando. E aí percebe que isso era uma paixão e que a paixão é física e que um dia ela acaba e que o amor é espiritual e esse não acaba nunca. Existem relações que parecem não ter um futuro definido, que são improváveis, mas que na convivência, no dia a dia, acaba desenvolvendo essa afeição duradoura, esse amor verdadeiro, porque é espiritual. E aí essas uniões acabam sendo longas, prolongadas até em outras vidas. Kardec questiona também sobre as consequências dessas relações de amor unilateral, de afeição unilateral, dos machucados que pode provocar esse relacionamento, esses desentendimentos, de terceiros que podem ser atingidos por essas desavenças. E os espíritos respondem: a responsabilidade é sempre dos dois, dessa dupla que se uniu por questões materiais, por interesses materiais, por paixões materiais. E que todo o sofrimento causado será cobrado de cada um desses. E eles vão mais longe, dizendo que a lei dos homens é preconceituosa, pois Deus não exige que ninguém viva ao lado de alguém que não ama, que só lhe faz mal. E que a lei dos homens exige e coloca essa responsabilidade em Deus. E falando
falando de medo da morte. Por que existe o medo da morte? O medo da morte, ele se origina das informações, daquele aprendizado lá da infância, né, onde se falava em inferno e paraíso. Aquele que crê que existe um inferno e um paraíso, que é ensinado a pensar desta forma desde a infância, quando chega na idade adulta, ele faz muitos questionamentos a respeito disso e chega à conclusão de que não vai acreditar nisso porque nunca ninguém provou que existe um céu e um inferno e vai se tornar um ateu, ou então ele vai se tornar materialista, porque não tem sentido, né, um relacionamento espiritual, um Deus que vá punir mandando para o paraíso ou para o inferno, conforme os nossos erros e os nossos acertos nessa vida. Então, essas crendices, esses aprendizados, acabam criando um medo da morte. Porque não se tem certeza de como é, como será, como eu vou terminar. Ao passo que, se for ensinado que a morte faz parte da vida e que ela é apenas uma paradinha, um capítulozinho da nossa existência, que ao morrer apenas transpomos uma porta e entramos no mundo espiritual, no mundo eterno. Para quem crê desta forma, a morte não existe. Então não existe medo da morte. Ela é apenas uma passagem, uma continuidade no nosso aprendizado diário. Seja aqui, seja no plano espiritual. Estamos sempre aprendendo, assimilando esses ensinamentos e aplicando para podermos evoluir espiritualmente. Então creia, a morte não existe. Ela é apenas uma passagem. E com esses ensinamentos do Livro dos Espíritos, nós vamos terminando aqui as lições desta semana e agradecendo ao Pai pela oportunidade do aprendizado. Nós vamos buscar em nossos corações todo o amor, toda a paz e doar a todos que necessitam, vibrando muita saúde, muita luz por todos aqueles irmãos que passam por sofrimentos, por privações, por todas as necessidades. Nós dizemos, Pai, obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou. Que assim seja.